Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. Aqui a gente te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana o curso foi sobre direito penal, mais especificamente sobre lesões corporais. E quem deu essas aulas pra gente foi a professora Daniela Tognoli, que agora eu recebo aqui para um bate-papo comigo. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, Mariana. Bom, a gente teve uma semana aí de aula sobre lesões corporais, que é um assunto dentro do direito penal, né, professora? Sim. E o que foi abordado nessas aulas? Então, especificamente um único artigo, que é o artigo 129 do Código Penal, que ele inteirinho, ele vai constituir um capítulo, né, lá no título dos crimes contra as pessoas, né, apenas o artigo 129, ele encerra o assunto sobre as lesões corporais, né? Então, a gente tratou ali tanto sobre as lesões que são consideradas simples, as qualificadas, né, consideradas graves, gravíssimas, a préter-dolosa, que é quando, infelizmente, resulta na morte da vítima. Tratamos da lesão culposa, das causas de diminuição, de aumento, que o legislador, então, previu para todas as possibilidades aí, em relação a esse crime, que é um crime que incide muito na sociedade. É né? verdade. Eu costumo dizer até, Mariana, que existem os crimes que são aqueles que as pessoas facilmente enxergam e tem os crimes que estão aí sendo cometidos e que ninguém percebe. O crime de lesão corporal é um desses que está aí na sociedade, todo mundo vê e mais, né? Todo mundo está sujeito a um dia, por uma infelicidade, se enquadrar num crime desse, na medida em que ele tem uma previsão aí da sua modalidade culposa, ou seja, qualquer erro que a gente comete, né, a gente infelizmente pode causar essa lesão, né, para uma terceira pessoa, que pode ser desde uma coisa simples até resultados gravíssimos. Professora, a gente vê você falando assim sobre o direito penal, a gente vê paixão, né? Como é que ele entrou na sua vida? Você já gostava do direito penal desde o início da faculdade? Sim. Na verdade, eu me decidi a fazer direito, eu estava no ensino médio, né? Na minha época era o 2º grau, então eu estava nas férias do 2º ano científico para o 3º ano. E eu lia muito, desde os 12 anos de idade que eu passei a ler muito. Né? Então eu fui esgotando os livros que tinham ao meu alcance e eu me lembro que eu comecei a visitar a biblioteca pública em busca de novas histórias. E ali, a própria bibliotecária me apresentou para uma estante de romances policiais, que até então eu ainda não tinha lido. E eu fiz a leitura, e ali eu lia de tudo, porque caísse na minha mão eu estava lendo. E eu li um livro de Sidney Sheldon, que é A Ira dos Anjos, que contava a história de uma advogada. E nessa época, a gente já está se preparando para o vestibular, né? Eu imaginava que eu podia ser qualquer coisa, eu podia ser arquiteta, eu podia ser médica, eu podia ser o que fosse, que eu me via em qualquer profissão. Me sentia capaz de qualquer profissão. Então, com a leitura dessa história, que apesar de ser um romance, né, o autor ele vai detalhando situações de um direito penal que não é o nosso, mas que costuma nos seduzir muito, que às vezes se torna o nosso referencial, que é o direito penal americano, né? Ele então vai detalhando muito o raciocínio da advogada nos casos que ela tinha. E aquilo me fascinou. E ali eu falei, é isso que eu quero. Então eu já sabia de uma coisa, que eu queria ser professora, fosse o que fosse que eu me formasse. Mas nesse momento eu decidi que eu realmente queria ser advogada, que esse seria a forma de eu me expressar e de eu colocar a minha personalidade, né, num trabalho que eu acreditava naquela época que realmente eu poderia fazer diferença. Que bacana. Mas você não ficou só no direito penal. Eu vi aqui que no seu currículo tem um mestrado e um doutorado em educação, tem pós-graduação em perícia médica, tem direito médico. Então, foram várias áreas aí que você percorreu ao longo desses anos. Na verdade, quando refaço a minha trajetória, tudo tem muita coerência. Porque eu também me tornei professora muito cedo. Então, tão logo eu me formei, eu com 25 anos eu já era professora. Novinha? Da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E ali, então, fui lecionar na área penal
E além do aprendizado que eu tive, eu passei, então, a buscar a pós-graduação. Eu me lembro que, assim, eu já tinha filhas, né? Eu tenho 3 filhas hoje. Na época, eu tinha as minhas 2 primeiras filhas, elas eram muito pequenas. E o meu marido havia morrido, havia falecido. E eu, então, querendo fazer as pós-graduações, que eu deveria, inclusive, fazer, eu tive esse momento de ter que me obrigar, né? Ter que me sujeitar a não fazer. Naquela época, eu tinha com mais ou menos 1 ano de PUC, eu recebi uma bolsa para fazer um mestrado em Milão, e esse mestrado seria em Direito Penal e eu iria conduzi-lo para o Direito Penal Econômico, né? Aliás, era no Direito Econômico e eu conduziria dessa forma. Mas eu não fui, Por conta de toda essa por essa situação, né? circunstância. Assim como também deixei no caminho uma pós-graduação em Criminologia. Foi por um momento, mas depois eu retomei. E ali eu já tinha uma visão diferente, como o sistema, né, de trabalho da gente vai ficando muito apertado, né, a gente vai ficando muito sufocada, eu resolvi fazer primeiro uma pós-graduação em docência do ensino superior, e foi por isso que eu continuei no caminho da educação, porque o que me motivou a ir para essa pós-graduação era o fato de eu ser professora. Eu falei, poxa... Já estava dentro de sala de aula, né? Não, é porque eu falei assim, poxa, como é que eu posso ser professora? Sim. Né? Eu comecei a questionar, né, várias situações e eu fui fazer e foi, assim, reveladora, né? Então, além de me modificar como professora, eu me apaixonei pela educação, pelas questões que eu estudei ali e fiz um projeto que depois eu apresentei para o mestrado e, então, eu continuei a pesquisa para o doutorado. E, na verdade, no mestrado, eu pesquisei legislação educacional. Então, eu sou voltada, assim, dentro do mestrado e doutorado em educação, eu trabalho a legislação educacional. Mas eu sempre achei isso absolutamente coerente. Por quê? Porque se eu pego a educação numa ponta e o direito penal na outra, eu consigo ligá-los numa mesma linha. E eu passei, então, a enxergar e a defender que a educação é realmente o grande passo para mudar a sociedade, para mudar cada pessoa e para mudar destinos. Porque do ponto de vista do direito penal, você tem pessoas que talvez não importe a educação que elas recebam, elas vão incidir no crime. Nós não ficaremos livres da criminalidade. Mas, por outro lado, nós temos sim situações sociais que levam as pessoas à criminalidade. Então, eu passei a ver a educação como sob esse aspecto, o aspecto transformador do indivíduo. E hoje, então, eu falo que a educação é a minha menina dos olhos. Eu faço tudo o que eu faço, todo o trabalho que eu faço, eu sou, em Minas Gerais, presidente, neste momento, nessa gestão, presidente da Comissão de Direito Educacional e presido também uma associação lá na seção de Minas Gerais, uma associação brasileira de direito educacional. Então, a seção de Minas, eu sou a presidente. E todo esse trabalho, leciono em pós-graduação de direito educacional, com essas disciplinas do direito. E todo esse trabalho que eu faço de forma graciosa, sabe? É uma doação, para mim, significa uma doação do meu tempo, uma dedicação. A questão do direito médico, por sua vez, foi dentro de sala de aula, dentro de lecionando num 4º período do direito, que eu fui convidada, tinha um aluno médico, diretor, da Fundação Unimed lá em Belo Horizonte. Ele me disse que ele gostava das aulas e por que eu não apresentava um currículo na pós-graduação de perícia médica. E eu realmente falei, legal, vamos fazer. É uma área bem fascinante também, né? Porque na verdade eu fui para a pós-graduação em perícia médica com a disciplina do direito penal. Embora ele tivesse uma abordagem também do civil e do administrativo, mas por essa qualidade. E talvez quando falamos do direito penal necessariamente, na maioria do tempo, nós falamos de perícia também. A própria aula de lesão corporal, eu não consegui evitar de entrar na questão das perícias. E aquilo ali, então, me lançou num outro universo, onde eu passei, e já fazem 15 anos que eu leciono para médicos.
E isso me aproximou dessa verdade, né? São visões que a gente Sim. aprende a ter sobre as coisas, né? Então, eu passei realmente a compreender a questão dos médicos, a entendê-la e a refletir sobre elas. E eu sou cheia de ideias, Até né? porque você tem esse feedback de públicos diferentes, né? Sim, Graduação, de pós. exatamente. E aí, então, eu passei não só, né, a dar as aulas, mas trazer os problemas deles e, obviamente, até com o direito penal, faço defesa de médicos, né, faço defesa no campo do direito penal, administrativa. Então, isso passou a ser, né, o mesmo assunto, no final das contas, é o mesmo assunto, né? E a questão da perícia, na verdade, eu não me pós-graduei. Eu tenho um curso de perícia judicial, que é um curso independente que eu faço, para profissionais de diversas áreas, né, oportunizando a eles conhecer toda a parte da legislação, do processo, para aqueles que querem atuar como peritos judiciais, que eu acho uma coisa lindíssima. Para quem gosta de processo, a parte da perícia é a parte mais rica, mais encantadora que eu vejo, seja o processo que for. E tem muitos profissionais especializados nessa área ou é uma área carente? Na verdade, nós precisamos de muitos peritos e muita gente não sabe, mas qualquer pessoa formada, e no caso aqueles que têm conselhos profissionais, né, se eles estiverem ativos e regulares nos seus conselhos, eles podem fazer perícia. São muitas as áreas, né, são muitos os profissionais que podem se disponibilizar para vir a ser nomeados pelos juízes, tanto na área civil, seja estadual ou federal, quanto na área trabalhista, eles podem se disponibilizar para essas nomeações. E o bacana disso é que normalmente essas pessoas podem manter as suas atividades normais, né, em paralelo, e é o que eu sempre falo, né? O ganho, o aumento aí não é da renda, não, é do conhecimento principalmente, porque quem faz perícia aprende e muito vendo a experiência dos outros, sem ter que passar por certas situações. Professora, e além disso tudo que a gente falou, você ainda advoga? Advogo, sempre advoguei. Ainda sobra tempo? Eu fiz 20 anos de formada, né, e 19 anos de docência. Então, eu falo que eu comecei a advogar no terceiro período e isso é uma verdade, embora vão dizer, claro que não, porque você não era advogada. Mas eu comecei a ter a prática da advocacia, inclusive a me responsabilizar pelas situações como uma advogada a partir do terceiro período. Porque eu me casei com um professor e ele era advogado, né? E ele, então, me colocava ali, né? Eu resolvi ir para o escritório dele já no terceiro período, para aprender, e aprendi muito mesmo, né? E ele não me dava nenhuma colher de chá, né? Ele dizia para mim, ouviu a consulta? Agora, pesquise, descubra o direito e qual a ação. E quando eu chegava com aquele pronto, ele dizia, agora faça a ação. Com o detalhe de que naquela época a gente não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, esse aprendizado, eu falo, eu não posso desprezar isso da minha memória, da minha trajetória, porque isso certamente foi determinante, porque quando eu resolvi fazer direito, eu tinha certeza que eu queria ser advogada. Eu queria ser professora, eu queria ser advogada, eu queria trabalhar com direito penal. Então, isso era uma coisa certa para mim. Então, quando isso começou muito cedo, foi muito oportuno. Por quê? Porque eu tive realmente a concepção. Eu já formei advogada, eu me vejo assim. Que legal. Bom, sobre a sua carreira, professora, a gente tem uma pergunta de WhatsApp que chegou, que é do Felipe Rocha, daqui de Brasília. Pode rodar. Professora, qual é o maior obstáculo que a senhora já enfrentou na sua carreira? E qual foi a realização mais importante? No campo penal, eu diria que a maior dificuldade que eu sempre tive foi de defender inocentes. Defender quem sabe que está culpado e sabe das consequências não é tão dramático como ter a responsabilidade de absolver um inocente. Quero saber mais disso no próximo bloco, então, professora. A gente faz uma pausa. Ou Saber Direito e Profissão volta daqui a pouco. Não saia daí.
Estamos de volta hoje aqui com a professora Daniela Tognoli e no segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre carreira, mercado de trabalho, mas eu quero retomar no assunto que a gente finalizou aqui no primeiro bloco sobre defender inocentes, né? Você é uma mulher, especialista em direito penal, como é que foi encarar tudo isso sendo mulher num mundo tão masculino, professora? E ainda eu somaria isso o fato de eu ter começado muito nova. Então, assim, já aconteceu de eu chegar em audiência com o estagiário, sentar na cadeira do advogado e o juiz me mandar trocar, acreditando que o meu estagiário fosse o advogado e eu a estagiária. Mas essas situações eu sempre encarei com muito bom humor, até porque para nós mulheres, né, nunca foi nada dramático a gente passar por mais nova do que a gente é. Né? A primeira vez que eu fui dar aula, por exemplo, eu passei com toda a pose, querendo evidenciar que era eu a professora, eu trazia o pincel, eu trazia a lista de presença e ninguém me seguiu. Né? Então, são experiências que vão mostrando para a gente, né, que você ainda não é vista, né, da forma como você se apresenta. Né? Mas eu nunca tive problema como mulher com os réus. Eu tive uma experiência porque eu implementei na PUC Minas, no Serviço de Assistência Judiciária, que é o laboratório do curso de Direito, é onde nós ensinamos o aluno a advogar. Ali eu implementei a prática penal. Então, eu coordenava todos os alunos, né? De início eram todos e depois foi ficando por unidade, para experimentar essa prática. Eu coloquei alunos meus lá em Belo Horizonte, naquela época a gente ainda tinha presos em delegacias, em todas as delegacias, em todas as penitenciárias, e então eu frequentava esses ambientes e os meus réus eram aqueles, né, aqueles réus do Serviço de Assistência Judiciária, que às vezes eu era obrigada a conhecê-los naquele momento de uma audiência, porque eles estavam presos e o serviço funcionava dessa forma, mas com eles eu nunca tive problema, eu diria. Porque é interessante que a postura do preso, do acusado, do réu, ele é de extremo respeito pelo advogado. Quando eu vejo algum caso, assim, noticiando de uma morte de um advogado que tenha sido ocasionada por um cliente, eu penso, como advogado só, eu acho que essa pessoa talvez não estivesse agindo. Porque a experiência que eu tenho é de extremo respeito, tanto por parte da família, quanto por parte do réu. O que já não acontece nos outros ambientes, né? Onde realmente a gente se depara, né? Pelo menos na época era assim, hoje eu já não sei mais como é, mas a gente se depara assim, com assédio, o assédio é muito grande, né? Um preconceito que tem, o que eu senti já foram alunos homens, que parece que não aceitam que a professora de direito penal seja uma professora, né? Ela não pode deter aquele conhecimento, falar daquele assunto. Até porque o direito penal ele expõe muita gente, né? Conforme o crime, você é obrigado a retratar situações, você não pode ter vergonha, você não pode, sabe, ficar cheio de dedos. Palavras, né? Exatamente, as coisas têm que ser ditas como elas são. E isso, às vezes, cria uma exposição, o que também exige da gente um senso de humor muito grande, né, para poder tratar de todas essas situações. Então, a exposição é grande, sim, mas o direito penal ele não é só isso que as pessoas veem que é o crime. Eu hoje, por exemplo, me dedico muito ao direito penal da vítima. Hoje eu gosto de trabalhar com a vítima e isso tem as pessoas não têm noção do mercado que tem por trás disso. Vamos explicar um pouco, então, o que é o direito penal voltado, então, para o olhar da vítima? Como é isso? É uma atuação, né, eu coloco as coisas dessa forma, é uma atuação que você, como cliente, tem de uma análise. Além você traz um problema civil, de consumidor, trabalhista, qualquer ramo do direito, e é importante aqui eu detalhar, né, que é uma afirmativa que eu faço, o direito penal está em tudo. O direito penal está em tudo. Tanto é que eu acho que ele deveria ser ensinado nos últimos períodos, né, porque você vai entrar em todos os outros ramos do direito. Então, como o direito penal está em tudo, qualquer caso que você me trouxer, sendo analisado pelo advogado especialista daquela área, sendo ali analisado em conjunto comigo, nós podemos identificar hipóteses de crimes que estejam sendo cometidos e, como eu disse, as pessoas certos crimes não veem. E quando esse crime, então, é identificado, você já começa a tratar a questão com outro tom. Porque uma coisa para as pessoas é um ilícito civil, um ilícito de qualquer outra área, mas a hipótese de vir a ser enquadrado em crime, aí para muitos
Já a pesa, conversa já muda, né? Uhum. Então, é uma forma de, eu falo que é uma forma de resolução, de fazer uma intervenção nos conflitos que as pessoas sofrem, mas, obviamente, buscando a solução do meu cliente, né? E isso, então, vai afetar diversas áreas, né? Isso vai penetrar em diversas áreas do direito. São várias as áreas, né? Concurso público, que é uma bem desejada, que muita gente fica de olho. E esse ano a gente está com uma particularidade de não ter tantos concursos assim. Como é que está o seu público em relação a isso? Que os alunos sempre, né, a maioria que se forma em direito, visa o concurso público. Sim. Enquanto mercado, vamos analisar assim, ele é um mercado que não demonstra um abalo diante das crises, porque a crise vai oportunizar, inclusive, a ausência de realização de concursos. Mas o que eu percebo é que a pessoa que está obstinada a passar nesse concurso, ela não despreza esse tempo, ela tem a esperança de que esse concurso vai acontecer e ela entende até que isso é uma oportunidade de preparo para ela. Então, são situações diferentes, né? Você tem pessoas que não abrem mão de tentar o concurso público. E o concurso público, pelas análises que são feitas, a gente percebe que ele tem um prazo, né? A pessoa vai passando por prazos de validade. Algumas, então, com uma certa jornada, começam a desistir se não passam, começam a se desestimular, e outros persistem, inclusive, até passar. Como realmente nós tivemos, né, uma diminuição considerável do número de concursos a serem realizados, e quando realizados, muitas vezes eles não efetivam aquelas nomeações, né, isso sinaliza para essas pessoas, né, que que o pessoal mede mais ou menos assim, de 2 a 5 anos, você tem que estar passando no concurso. Então, quando a pessoa vai se aproximando desses limites que vão sendo estabelecidos, ela começa a ter um choque com a realidade. E muitas vezes, então, essa pessoa permaneceu de 2 a 5 anos fora do mercado de trabalho. Né? E para voltar é complicado. E para voltar é uma questão realmente assim, porque quais vão ser as outras opções? Eu falo, nem todo mundo que forma bacharel em Direito quer exercer uma profissão, isso é um ponto. E nem todas exercerão nenhuma das profissões. Então, são coisas diferentes. Então, a pessoa ela tem que saber realmente o que ela quer. Mas uma coisa é carreira, é profissão, outra coisa é trabalho. Então, eu penso que, como oportunidade de trabalho, as pessoas elas têm que buscar qualquer uma, porque o primeiro pressuposto nosso é sobreviver, Exato. é a subsistência. Então, quando a gente está falando eu preciso de um trabalho, eu penso que a gente precisa, no primeiro instante, de qualquer trabalho. Porque quando a gente fala de eu quero aquele trabalho, eu quero aquela profissão, aquela carreira, isso tem que ser construído. E isso é o grande diferencial. Aqueles que se formam determinados, sabendo o que querem, a probabilidade deles engrenarem aí, né, e perseguirem o caminho que eles querem, se construírem como tal, é maior, certamente, né? Então, no caso da advocacia, por exemplo, a pessoa que está determinada a advogar, ela não deve abandonar esse caminho que tem que ser construído. Por quê? Porque hoje você está com um volume muito grande de cursos superiores, e é igual no direito. Quanto mais pessoas se formam, né, mais pessoas vão chegar no mercado de trabalho não tão bem preparadas às vezes, mas desejando, almejando, né, alcançar certos pontos da profissão. E como se destacar neste mercado? Essa é a dúvida da Amanda. Pode rodar. Professora, qual dica a senhora daria para se diferenciar dentro da área do direito? Como estar mais conectado com as novas tendências, todas as novidades? Enfim, como ser um profissional realmente diferenciado? O que hoje eu percebo que as pessoas querem, que é o diferencial, é o advogado comprometido, o advogado que tem vínculos com o seu cliente, o advogado que responde o seu cliente, o advogado que se antecipa na situação do cliente. Porque, infelizmente, nós estamos tendo um perfil de advocacia que está acontecendo um distanciamento, sabe? Um exaurimento, parece, da relação,
onde esse advogado, qual que é a maior queixa dos clientes, né, das pessoas? Uhum. Meu advogado, desde que eu o contratei, não me responde, não me dá retorno, eu não, entende? Eu não consigo encontrá-lo. Esse é um diferencial, que quando você percebe que as pessoas encontram um comportamento diferenciado no mercado, elas se surpreendem e elas querem realmente... Fidelizam, né, também. Fidelizam, que é isso exatamente, que as pessoas têm a ideia assim, ninguém quer pagar advogado, que é assim. Elas querem, sim, porque elas precisam. Todo mundo precisa, em algum momento, pode precisar de um advogado. E esse é um outro detalhe da profissão, né? Porque você vai ter advogados para cada perfil de cliente, né? Perfeito. Com essa dica, então, eu encerro o programa. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Bom, você aí de casa pode continuar com a gente, é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!